Imagine um homem escolhido por Deus, um rei poderoso, amado por seu povo e temido por seus inimigos. Ele venceu gigantes, escreveu salmos inspirados e caminhou em íntima comunhão com o Criador. Agora, imagine esse mesmo homem cometendo um erro tão grave que as consequências ecoariam por gerações. Esse homem era Davi, o rei de Israel. Seu pecado com Batseba não foi apenas um deslize moral, mas um ato que mudou sua história para sempre. Bem-vindo ao canal Sagrado Mestre, onde exploramos os mistérios e ensinamentos das Escrituras Sagradas. No vídeo de hoje, vamos desvendar 5 consequências ocultas do pecado de Davi que talvez você nunca tenha percebido, mas que transformaram sua vida de uma forma irreversível. Você já parou para pensar que o pecado pode ter consequências muito maiores do que imaginamos? Muitas vezes, vemos apenas a superfície, mas os desdobramentos espirituais e emocionais podem ser profundos e duradouros. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo os escolhidos não estão imunes à tentação. Seu caso com Batseba e o assassinato de Urias não apenas mancharam sua reputação, mas abriram portas para uma série de eventos dolorosos. A história nos mostra que o pecado não vem sozinho. Ele traz consigo um rastro de sofrimento, desordem e tragédia. Você já sentiu que uma decisão errada trouxe consequências inesperadas para sua vida? Hoje, vamos mergulhar nos desdobramentos ocultos desse erro e entender como um ato pode desencadear uma cadeia de acontecimentos irreversíveis. Mais do que uma lição sobre o passado, essa história nos alerta sobre as consequências dos nossos próprios pecados. Que verdades Deus quer nos ensinar por meio da vida de Davi? Será que estamos atentos aos sinais de alerta antes de cairmos em erros semelhantes? Fique conosco até o final deste vídeo, porque as respostas podem mudar sua visão sobre arrependimento e consequências espirituais. Primeira consequência: o caos na família de Davi. Após o pecado de Davi, uma profecia sombria foi pronunciada pelo profeta Natã. A espada nunca se afastará de tua casa. Essas palavras não eram apenas um aviso, mas um decreto divino sobre as consequências que viriam. O primeiro impacto do pecado foi sentido dentro da própria família de Davi. O que era para ser um lar abençoado tornou-se um campo de batalhas internas, traições e tragédias. Seu filho Aminon cometeu um ato terrível contra sua meia-irmã Tamar, e Davi, talvez enfraquecido por sua própria culpa, não tomou as medidas necessárias para corrigir a situação. Esse silêncio provocou a ira de Absalão, outro filho de Davi, que decidiu vingar sua irmã com suas próprias mãos. O sangue derramado na casa do rei era o cumprimento direto da profecia de Natã. Como pai, Davi sofreu profundamente ao ver seus filhos se voltando uns contra os outros. Quantas vezes nossos erros geram dores dentro de nossas famílias? Quantos lares são destruídos por decisões erradas? O pecado de Davi criou um ambiente onde o respeito e a autoridade foram abalados. Você já percebeu como um erro pode afetar sua casa de maneira profunda? Será que existe algo que precisa ser corrigido antes que os danos sejam irreparáveis? A casa de Davi se tornou um reflexo de seu pecado. Conflitos, assassinatos e uma sucessão de tragédias. Essa história nos lembra que os pecados não se limitam ao indivíduo. Eles se espalham, afetando todos ao nosso redor. O que podemos fazer hoje para evitar que nossas falhas causem danos permanentes aos que mais amamos? Segunda consequência: a rebelião de Absalão e a perda do reino. Davi não apenas viu sua família se desmoronar, mas também enfrentou a traição de seu próprio filho, Absalão. Alimentado pelo ressentimento contra seu pai, Absalão começou a conspirar contra ele, lentamente conquistando o coração do povo de Israel. Durante 4 anos, ele usou sua aparência, carisma e palavras sedutoras para enganar o povo, criando uma rede de apoio que culminaria em um golpe contra seu próprio pai.
O rei de Israel, que outrora venceu gigantes e nações inimigas, agora se via ameaçado por alguém de seu próprio sangue. O pecado tem o poder de corroer lentamente tudo ao redor. Se antes Davi governava com autoridade e justiça, agora ele se via enfraquecido, tanto espiritualmente quanto politicamente. A culpa e o peso de suas transgressões provavelmente o tornaram um homem mais passivo diante dos erros de seus filhos. Como resultado, Absalão não encontrou resistência em sua tentativa de tomar o trono. Será que Davi poderia ter evitado essa rebelião se tivesse sido um pai mais presente e um rei mais firme? Você já percebeu como uma falha pode gerar outras ainda piores ao longo do tempo? Quando Absalão finalmente declarou guerra contra seu próprio pai, Davi foi forçado a fugir de Jerusalém. O grande rei, que havia unificado Israel e consolidado seu poder, agora andava como um fugitivo, humilhado, chorando, enquanto atravessava o Rio Jordão com seus seguidores fiéis. Ele perdeu sua posição, sua casa, sua estabilidade e, mais do que isso, viu sua própria carne e sangue se tornar seu inimigo. O que poderia ser mais doloroso para um pai do que enfrentar a hostilidade de um filho? Esse é um dos efeitos devastadores do pecado. Ele separa, destrói laços e traz sofrimento, onde antes havia harmonia. Mas a história não termina aí. O destino de Absalão foi trágico. Durante a batalha entre os exércitos de Davi e de seu filho, Absalão fugiu a cavalo e, em uma cena dramática, seus longos cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. Enquanto ele pendia entre o céu e a terra, os soldados de Davi o mataram, contrariando a ordem do rei, que pediu que sua vida fosse poupada. Quando recebeu a notícia da morte de seu filho, Davi foi tomado por uma dor indescritível e chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar. Essa consequência nos ensina que, muitas vezes, o preço do pecado é maior do que podemos suportar. Davi perdeu um filho não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Será que há algo em nossas vidas que precisa ser corrigido antes que as consequências sejam irreversíveis? Você já parou para pensar que algumas atitudes erradas podem nos levar a perder o que mais amamos? Se Deus nos dá hoje a chance de nos arrependermos e reconstruirmos o que foi quebrado, por que esperar? Terceira consequência: o declínio espiritual e a discórdia em Israel. O pecado de Davi não afetou apenas sua família, mas teve um impacto direto sobre toda a nação de Israel. Como rei, ele era o líder espiritual e político do povo escolhido por Deus. Seu governo, que antes era marcado por vitórias e crescimento, passou a ser um período de conflitos, crises internas e divisão. A consequência mais visível foi a instabilidade dentro do próprio reino. A autoridade de Davi, que antes era incontestável, agora era constantemente desafiada, e o povo passou a questionar sua liderança. O declínio espiritual começou de maneira sutil, mas se tornou evidente com o passar dos anos. O povo de Israel via seu rei envolvido em tragédias familiares, conspirações e traições. A imagem do grande guerreiro, que antes confiava plenamente em Deus para vencer batalhas, agora estava manchada por suas próprias falhas morais. Como resultado, muitos passaram a duvidar de sua capacidade de governar com justiça. Isso nos ensina uma lição valiosa. Quando aqueles que têm grande responsabilidade espiritual caem, as consequências se espalham como ondas em um lago, afetando muitos ao redor. A instabilidade no governo de Davi também gerou disputas políticas dentro da nação. Depois da morte de Absalão, surgiram facções rivais dentro de Israel, cada uma apoiando um sucessor diferente para o trono. Esse período foi marcado por intrigas e por diversas revoltas que enfraqueceram o reino. Um exemplo claro disso foi a rebelião de Seba, um líder que conseguiu reunir milhares de seguidores para se voltar contra Davi.
Ele aproveitou a fragilidade do momento para tentar dividir Israel, provando que um erro cometido anos antes ainda gerava frutos amargos. Além das guerras civis e disputas pelo poder, houve também um enfraquecimento da fé do povo. Quando um líder cai, aqueles que o seguem muitas vezes se tornam mais vulneráveis espiritualmente. Muitos israelitas que antes eram fiéis ao Senhor começaram a perder a confiança na liderança ungida por Deus. O exemplo negativo de Davi serviu para afastar algumas pessoas da presença de Deus, mostrando que o pecado de um único homem pode ter repercussões eternas. Essa terceira consequência do pecado de Davi nos leva a refletir sobre nossas próprias responsabilidades. Nossos erros não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Será que temos consciência do impacto das nossas escolhas sobre nossa família, nossa comunidade e nossa fé? Quantas pessoas podem ter se afastado de Deus por causa de um mau exemplo? O declínio espiritual de Israel, após o pecado de Davi, serve como um alerta. Precisamos cuidar de nossa conduta, pois nossas atitudes podem influenciar a vida de muitas pessoas. O que podemos fazer hoje para garantir que nossa fé e nosso testemunho permaneçam firmes? Quarta consequência: o sofrimento de Davi e a perda de sua autoridade. O pecado de Davi não apenas trouxe instabilidade ao seu reino, mas também resultou em um sofrimento pessoal profundo e na perda progressiva de sua autoridade como líder. Mesmo sendo um rei poderoso, ele se tornou um homem marcado pelo peso de suas escolhas erradas. Sua relação com Deus, sua família e até mesmo com seus servos nunca mais foi a mesma. O arrependimento sincero não o livrou das consequências e ele precisou carregar essa dor pelo resto de sua vida. Após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, Davi experimentou um declínio moral que enfraqueceu sua posição como rei. Antes, ele era admirado como um governante justo e íntegro, mas depois do escândalo, sua imagem ficou manchada. Seus próprios filhos passaram a agir sem temor diante dele, e isso ficou evidente na tragédia envolvendo Amnon e Tamar. O rei, que deveria trazer justiça, permaneceu inerte diante do crime cometido dentro de sua própria casa. Sua omissão mostrou que ele já não exercia a mesma autoridade moral de antes. Esse enfraquecimento também ficou evidente quando Absalão iniciou sua rebelião. Se Davi tivesse plena autoridade sobre sua casa e seu reino, seu filho não teria conseguido levantar um exército contra ele. Mas o rei não conseguiu controlar a situação e logo se viu fugindo de Jerusalém. Imagine a dor de alguém que, após construir um império e consolidar sua liderança, precisa deixar tudo para trás e vagar como um fugitivo. Seu sofrimento foi tanto físico quanto emocional, pois ele sabia que estava colhendo as consequências de suas próprias escolhas. A humilhação de Davi atingiu o auge quando, ao fugir de Jerusalém, encontrou Simei, um descendente de Saul, que começou a amaldiçoá-lo publicamente, jogando pedras e chamando-o de assassino e usurpador. Antes, ninguém ousaria levantar uma palavra contra Davi, mas agora até mesmo um homem comum se sentia livre para insultá-lo. O rei, em vez de reagir com ira, reconheceu que aquelas palavras eram um castigo justo por seus pecados. Isso mostra o quão abatido ele estava e como sua posição de autoridade havia sido enfraquecida diante de seu povo. Ao longo dos anos, Davi experimentou a solidão, a dor e o peso do arrependimento. Ele sabia que Deus o havia perdoado, mas também entendia que suas ações trouxeram consequências irreversíveis. Essa história nos ensina que, mesmo após o perdão divino, ainda podemos sofrer as consequências de nossas escolhas erradas. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas sem pensar nos danos a longo prazo? Será que estamos preparados para lidar com os resultados de nossas ações? O sofrimento de Davi nos lembra que a obediência a Deus é o melhor caminho para evitar dores futuras.
O que podemos fazer hoje para evitar que nossas falhas nos afastem daquilo que mais valorizamos? Quinta consequência: a punição divina e o efeito duradouro. Apesar de ter se arrependido sinceramente de seu pecado, Davi não pôde evitar a punição divina. Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem, mas isso não significa que as consequências simplesmente desaparecem. Uma das primeiras punições diretas que Davi enfrentou foi a morte de seu filho com Batseba. O profeta Natã havia advertido que a criança adoeceria, e por mais que Davi tenha jejuado, orado e se humilhado diante de Deus, o bebê morreu após 7 dias. Esse episódio foi um lembrete doloroso de que o pecado tem um preço e que algumas consequências são inevitáveis. A perda do filho foi um golpe devastador para Davi. O homem que já havia enfrentado guerras, gigantes e perseguições, agora experimentava uma dor completamente diferente: a dor da perda causada por sua própria falha. Ele se prostrou diante de Deus em um profundo lamento, mas, quando percebeu que a criança havia partido, levantou-se, lavou o rosto e voltou à vida normal. Esse comportamento surpreendeu seus servos, mas Davi compreendia algo essencial. Ele não poderia mudar o passado, mas ainda poderia buscar a Deus e encontrar redenção. Esse momento nos ensina que, mesmo diante das piores consequências, ainda podemos escolher como reagir. A punição divina, no entanto, não se limitou à morte da criança. Como o próprio Natã profetizou, a violência nunca mais se afastaria da casa de Davi. O pecado do rei abriu uma porta para uma sucessão de tragédias familiares. O assassinato de Amnon, a rebelião de Absalão, as disputas pelo trono e até mesmo os conflitos que surgiram nos anos finais de sua vida foram, de certa forma, consequências daquele único ato cometido no terraço do palácio. Isso nos mostra que as escolhas erradas podem gerar efeitos duradouros, ultrapassando gerações e atingindo até mesmo aqueles que não participaram diretamente do pecado. Outro efeito marcante da punição divina foi que Davi não pôde construir o templo de Deus. Apesar de seu desejo sincero de edificar uma casa para o Senhor, Deus lhe disse que ele não seria o responsável por essa obra, pois suas mãos estavam manchadas de sangue. O templo, que representaria a presença de Deus em Israel, seria construído por seu filho Salomão. Imagine a dor de Davi ao saber que não poderia realizar esse sonho por causa das marcas deixadas pelo seu passado. Ele teve que aceitar que suas ações haviam limitado o alcance de sua missão. Essa quinta consequência nos ensina que o pecado pode nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus planejou para nós. Será que há coisas em nossas vidas que não conseguimos realizar porque nossas escolhas erradas nos afastaram dos propósitos divinos? O pecado não apenas nos afeta no presente, mas pode criar barreiras que nos impedem de viver plenamente o futuro que Deus deseja para nós. Davi recebeu perdão, mas nunca conseguiu apagar as cicatrizes de seus erros. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que vale a pena arriscar tudo por um momento de prazer ou fraqueza? Hoje, ainda temos a oportunidade de escolher o caminho certo. O que faremos com essa chance? A história de Davi nos ensina que o pecado tem consequências profundas e duradouras, mas também nos mostra a importância do arrependimento verdadeiro. Mesmo tendo cometido um erro terrível, Davi não se afastou de Deus. Pelo contrário, ele reconheceu sua culpa, chorou amargamente e escreveu salmos de arrependimento, como o famoso Salmo 51, onde clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Isso nos mostra que, apesar de nossas falhas, ainda há esperança. Deus não rejeita um coração quebrantado. Davi sofreu as consequências de suas escolhas, mas nunca perdeu a graça divina. No final de sua vida, ainda foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que seus erros foram esquecidos,
mas sim que sua comunhão com Deus foi restaurada. Quantas vezes erramos e sentimos que tudo está perdido? Será que temos a humildade de reconhecer nossas falhas e buscar perdão? Assim como Davi, podemos nos levantar novamente. O que importa não é apenas o erro cometido, mas como reagimos a ele. A história de Davi nos deixa um alerta. O pecado pode trazer prazer momentâneo, mas suas consequências podem durar uma vida inteira. Hoje, ainda temos a chance de escolher um caminho diferente. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.